Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quarta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que a leitura, a liturgia de hoje, vem nos trazer e nos ensinar. Hoje a gente vai ver a caminhada dos discípulos de Emaús, que estavam atribulados, conversando entre si e não conseguiu ver a presença de Jesus. Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 24, no versículo do 13 ao 35. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nestes últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo? Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos. E estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles conheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre os discípulos de Emaús, a caminhada de Jesus com aqueles discípulos, A semana passada, se eu não me engano, eu cantei aqui um louvor sobre essa caminhada dos discípulos de Emaús. É um louvor muito lindo, que narra essa passagem da Bíblia, Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu que aqueles discípulos, eles iam caminhando e Jesus resolveu acompanhá-lo. Jesus já estava em espírito. Então, Jesus resolveu acompanhá-lo. E eles não conseguiam ver Jesus. Eles estavam conversando entre si. Eles não conseguiam ver Jesus espiritualmente falando, Mas, carnalmente, ele via Jesus, porque Jesus se fez presente como homem, normal,
como se ele tivesse encontrado aqueles discípulos naquele caminho e ia conversando com eles. Só que eles estavam tão preocupados com a morte de Jesus, estavam decepcionados, estavam com medo, porque era como se eles tivessem ficado órfãos, tivessem ficado sozinhos, né? Jesus ali era uma proteção para eles. Mas aí a palavra diz que eles vinham conversando entre si, né? Preocupados. Então, Jesus se faz presente. E ali Jesus caminhando e ele vai contando a Jesus como se Jesus fosse um homem normal. Na visão deles, ele estava vendo um homem normal, uma pessoa normal. Eles não estavam sentindo que era Jesus, espiritualmente falando, ou seja, eles não estavam sentindo no coração, né? A preocupação deles eram tantas que eles não estavam sentindo no coração a presença de Jesus, né? Mas Jesus estava presente ali com eles. E aí a palavra diz que eles foram e o dia já estava caindo, né? O dia já estava acabando. E quando eles vão chegando na casa dele, eles convidam Jesus para entrar, para ficar, para passar a noite ali. Por quê? Porque o dia já tinha findado, ia ficar de noite. E aí a palavra diz que Jesus entrou, Jesus ceiou com eles e quando Jesus estava ali naquele momento da ceia, né, que entregou o pão, que fez todo aquele procedimento, a palavra diz que Jesus, os olhos dele se abriram, né? Os olhos dele se abriram e aí eles disseram, por isso o nosso coração ardia, né? O nosso coração ardia quando a gente conversava com esse homem, né? Então assim, a gente para trazer para a nossa vida isso que aconteceu, tem um significado para a nossa vida. Quantas vezes Jesus vem nos visitar, né? Quantas vezes ele vem nos visitar e a gente não consegue ver. Às vezes a gente está tão preocupado, a gente está tão decepcionado, a gente está tão triste com alguma coisa que a gente não consegue ver a presença de Deus na nossa vida. A gente não consegue ver a presença de Jesus em nós, né? A gente não consegue ver porque a nossa fé ela fica bugada, a nossa fé fica... A gente tem aquela decaída de fé porque algo não aconteceu, porque algo não como é que se diz? Não se curou, vamos se dizer assim. Algo não se realizou, né? Dentro de cada realidade, de cada pessoa. A gente não consegue ver. Mas a palavra vem dizer que Jesus ele está presente do nosso lado, caminhando conosco como caminhou com aqueles discípulos, né? A passagem ela vem mostrando que Jesus ele está do nosso lado, assim como ele estava do lado daqueles discípulos, na caminhada, no caminho. No caminho da nossa vida, Jesus está sempre presente. É isso que a palavra vem nos fortalecer, né? Renovar a nossa fé no dia de hoje. Os discípulos, a palavra diz que eles estavam tristes, eles estavam conversando entre si. Como que ele não reagiu, né? Por que ele não reagiu com aquele... Ele era inocente, né? E agora, como que vai ser? Nós estamos praticamente sozinhos, né? E aí a preocupação era tanta que eles não conseguiram sentir a presença de Deus. Mas houve um momento, né, em que eles cessaram, em que eles chegaram em casa, né, vamos se dizer que eles relaxaram, estavam ali fazendo a sua ceia. E no momento que ele parou, eles pararam, eles conseguiram ver o Senhor quando ele sentou à mesa e ceou com eles. Eles conseguiram ver. A gente só consegue ver Jesus dentro de um problema, dentro de uma situação ou mesmo dentro da nossa vida quando a gente para, cessa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ruins e a gente entrega tudo para Ele. A gente entrega tudo para Ele. Então, a nossa fé ela tem que ser renovada todos os dias. A nossa confiança de que Jesus está no barco da nossa vida tem que ser renovada todos os dias, né? Mesmo que você veja algo impossível, a doença daquela pessoa da sua família,
que você quer ver a cura, mas você não está vendo. Muitas vezes é o desemprego. Então, existem N problemas que você pode ver na sua vida sem solução. Mas a palavra vem nos mostrar que da mesma forma que Jesus caminhou com aqueles discípulos naquele caminho de Emaús, ele caminha no nosso caminho, na nossa vida. Ele está do nosso lado. Então, todas as vezes que a gente se sentir fraco, se sentir sem motivação, achando que nada vai dar certo, achando que tudo para você não dá certo, dá errado, você tem que olhar do lado, mesmo que você não veja, mesmo que não exista ninguém, mas você tem uma presença espiritual do seu lado, que é Jesus Cristo. Você tem que entender isso, que Ele está do seu lado. Mesmo se você for uma pessoa que você não ora constantemente, que você não tem essa presença, não é de meditar a palavra de Deus, mas Ele está do teu lado. Claro que quando você não medita a palavra, que você não ora, você é uma pessoa mais afastada das coisas de Deus. Então, a probabilidade do inimigo andar com você do outro lado é grande. É Jesus de um lado, o inimigo do outro. A quem você vai ver primeiro se você está no mundo? Claro que vai ser a voz do inimigo. Se você não ora, se você não reza, se você não tem intimidade com Jesus, é muito mais fácil você escutar a voz do inimigo te mandando fazer tudo quanto é de coisa errada, né? Mas se você tem essa intimidade com Jesus, com certeza você vai conseguir ver Ele, as coisas boas que Ele tem para lhe oferecer. Então, mesmo que você tenha uma tentação à sua frente, mesmo que você tenha algo que está ali te dizendo, fulano não vai ficar bom, não vai. Fulano vai morrer. Teu esposo não vai arrumar um emprego porque ele é um irresponsável. Tu não é capaz de assumir nenhum cargo. Por quê? Porque tu não tem estudo, porque tu é isso, porque o inimigo ele fala essas coisas para você, né? Ele fala essas coisas. Agora, quando ele quer te colocar em alguma armadilha, ele só fala coisas bonitas, né? Como, por exemplo, um homem casado começa a dar em cima de você. O inimigo começa a desenhar a história linda. Começa aquela paixão avassaladora e começa aquela coisa. E ele começa a colocar no teu coração que a pessoa está gostando. E ali, e você se envolve, você vai se envolvendo e depois você está dentro de uma panela quente que você não consegue mais sair, né? Por quê? Porque você já se apegou, você já se iludiu, você achou que aquilo ali... E aquilo não tem fim, é uma bola de neve. Então, tem os momentos para o inimigo te falar coisas boas. É quando ele quer te jogar no caldeirão quente do inferno mesmo. Mas, quando você tem uma intimidade com Jesus, você tem uma vida de oração, você consegue escutar Ele perto de você. Você consegue enxergar as pessoas que chegam e falam em nome dele para você. Muitas vezes você está atribulado, você vai à igreja. Muitas vezes você está atribulado, você está triste, você sai, você pergunta, Jesus, manda uma resposta para mim. Seja em sonho, seja em alguém, uma palavra, alguma coisa que alguém chegue perto de mim e fale. E com certeza essa voz ela vai chegar até você. E se você tiver contrito com Jesus, você vai conseguir distinguir. Agora, se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de leitura da palavra, de meditação, com certeza você não vai conseguir enxergar. As pessoas elas vão te levar o que Jesus quer para você e você não enxerga. Você faz tudo o contrário. Sabe aquele ditado que diz... conselho, se fosse bom, se vendia, né? Conselho, se fosse bom, se vendia. Então, é isso que você vai dizer. A pessoa que está te aconselhando, muitas vezes, é pela boca de Deus. E você faz tudo o contrário. Você só faz o que você quer e aí você quebra a cara. Pensando você ou eu, que é discernimento de Deus. Discernir as coisas de Deus,
precisa de joelho no chão. Não é eu pegar aqui a palavra de Deus, ler aqui para vocês. Não é eu pegar meu texto, rezar lá as bolinhas do texto, muitas vezes na pressa eu não medito mistério por mistério, eu não sei o que é que eu estou rezando, só estou pedindo, eu não elevo o meu coração ao céu, aonde verdadeiramente Nossa Senhora está, então eu estou ali. Eu posso rezar 10, 15, 20 textos. Vai entrar por aqui pelos ouvidos Nossa Senhora e sair por aqui, porque eu não estou em sintonia com o céu, né? Então, tudo que o inimigo me traz de bom, que eu acho que é bom, eu vou acolher e dizer assim, não, é o Espírito Santo que está me direcionando, né? E muitas vezes não é. Medite se verdadeiramente todos os dias você medita a palavra como tem que ser. Medite se verdadeiramente você está rezando um texto, se você é de rezar texto. Meditando os mistérios verdadeiramente. Não é só ler, não, é meditar. É você fechar o olho e você ver aquela passagem, né, que o texto está pedindo. É você vivenciar aquilo ali. É quando chegar ao Calvário de Jesus, nos mistérios do texto, você vivenciar aquilo ali. Você vê o sangue de Jesus escorrendo na face dele. A gente também pode observar que os olhos dos discípulos, eles se abriram quando foi partido o pão. Jesus, ele estava ali vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Ele tinha ressuscitado e estava ali fazendo a consagração do pão, se fazendo presente, o corpo e o sangue. E naquele momento da ceia, né, o momento crucial da missa, o momento em que a gente levanta para ceiar com o Senhor, que é a Santa Eucaristia. Jesus, ele se faz presente desse mesmo jeito. Não podemos desconfiar, nem desacreditar desse mistério. Por quê? Quando ele partiu o pão, era ele vivo que estava ali. E ele deu, é palavra dele. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Né? Então, nós temos Jesus vivo do nosso meio. A gente não pode deixar de acreditar ou deixar que os problemas, que as decepções, que as doenças, os desempregos da vida nos tire essa certeza. A gente precisa, é por isso que a gente precisa ser assíduo à Santa Missa. Porque a gente vai encontrar Jesus vivo lá. É como se a gente fosse aqueles discípulos de Emaús, indo à igreja para encontrar o Senhor vivo, quando a Santa Hóstia ela é levantada e consagrada pelo Padre. Ali Jesus desce do céu, corpo, sangue, alma e divindade, e se faz presente, né, no nosso meio. A gente não entende esse mistério porque não somos, né, dignos de ter essa presença do Senhor, mas Ele é misericórdia em nós. Se você se faz um pouquinho digno de receber, porque não somos dignos de receber o sangue nem o corpo dele vivo, mas a misericórdia dele quer nos alcançar todos os dias. Todos os dias a misericórdia de Jesus quer nos alcançar, nos tirar do pecado, nos tirar, abrir os nossos olhos como abriu os olhos desses discípulos, né? Então, a gente pode perceber esse mistério também. Então, é um evangelho, né, muito rico, onde a gente pode extrair várias coisas, né, do nosso meio. Então, a gente precisa meditar. A gente não pode perder esse foco, né, esse foco da presença de Jesus do nosso lado. E é viva. Não é uma alma penada, não é nada. É a presença viva dele. Porque ele reina, porque ele vive, né? Não é você correr contra o tempo. Isso você vai rezar um texto, você, no intervalo de um mistério para o outro, você não canta um louvor, você não se entrega, é aquela coisa. Muitas vezes você reza o texto fazendo serviço, trabalho de casa. E não é assim. A gente tem que tirar um tempo para as coisas de Deus para que a gente possa enxergar que Ele está do nosso lado. Por que os discípulos de Emaús não conseguiam enxergá-lo?
Eles estavam preocupados. Quando você lê a palavra, você vai entender. Eles estavam preocupados entre si. A preocupação nos afasta de Deus. Você pode perceber que no momento em que eles aquietaram os corações dele, eles conseguiram ver Jesus. E eles lembravam que quando estavam no caminho, o coração deles ardiam. Eles sentiam algo no coração, mas a preocupação pela qual Jesus tinha morrido não deixava eles perceber que aquele homem ali era Jesus. Vamos hoje prestar atenção nas pessoas que chegam para falar de Jesus, para dar um conselho. Né? Às vezes a gente não gosta de conselho. A gente finge que gosta de conselho, mas a gente não gosta de conselho. Né? A gente gosta de fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente não tem a noção de que até isso o inimigo ele age. Quando a gente está fazendo algo, acontece muito de quando a gente está fazendo algo de errado, o inimigo colocar no nosso coração, né, que não é para a gente dizer a ninguém. Não é não? Cala a boca, não diz, porque se tu disser vai atrapalhar as tuas coisas. Né? Fulano vai botar o olho grande e não vai dar certo. Isso aqui, se tu contar, não vai dar certo? Com certeza. As coisas da gente que não são realizadas, a gente não tem que contar a ninguém, mesmo porque não interessa a ninguém. Existem as pessoas pela qual a gente pode confiar e partilhar algo de bom que aconteceu ou algo de ruim na nossa vida. Existem as amizades boas, né? Existem as amigas e as colegas. Nem a todo mundo podemos partilhar os sonhos da gente, aquilo que a gente almeja, de forma nenhuma. Então, se dentro do teu coração tu tá projetando algo e dentro do teu coração não é para tu falar para ninguém, nem mesmo para essas pessoas, pode ter certeza que tem coisa errada aí. Claro que tem coisa errada aí. Né? Então é por isso que a gente tem que ter discernimento, dobrar o joelho e perguntar primeiramente a Deus o que devemos fazer. E depois a gente pedir sim a orientação de uma pessoa que entende, de uma pessoa que tem uma visão espiritual. Né? Porque às vezes a visão que a pessoa tem, eu tenho pessoas que eu partilho as minhas coisas. Né? Não é porque eu medito a palavra aqui com vocês que eu sou sábia. Eu tenho pessoas que eu divido as minhas coisas. Né? Tenho amiga que eu divido as minhas coisas, que sabe tudo da minha vida. Então, quando eu estou em dúvida de alguma coisa, eu partilho com ela. Então, a gente juntas, a gente vai pedir o discernimento à palavra de Deus e a gente vai conseguir chegar num denominador comum. Né? Eu não posso fazer as coisas sozinhas. Por quê? Porque eu sou humana. Muitas vezes eu não estou focada totalmente nas coisas de Deus. A visão que eu estou tendo naquele momento para com o pecado é diferente da visão que a minha amiga tá. Né? Então, minha amiga, vamos se dizer que esteja mais focada do que eu nas coisas de Deus, então ela está enxergando mais. Né? Então, eu gosto de partilhar minhas coisas, mas existem as pessoas para as quais a gente partilha. Né? Então, hoje, Jesus vem nos mostrar nessa passagem dos discípulos de Emaús que a gente tem sempre a companhia dele do lado. Principalmente um detalhe que a gente não pode esquecer, quando a gente está preocupado com alguma coisa. Né? Por quê? Porque os discípulos eles estavam preocupados. Né? Eles estavam tristes porque Jesus tinha falecido. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. E hoje a gente canta assim. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo o que se passou
e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem menos esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,